A gente tem alunos da Faculdade de Medicina de Vassouras que estão aqui presentes e eu acho isso muito bacana, que os alunos se interessem das dificuldades profissionais que têm nós mais veteranos nessa área, né? Os problemas que nós passamos para nossas escolhas, eles estão começando agora o curso médico, vão ter que fazer escolhas, talvez num cenário bastante diferente que todos nós, idades diferentes, enfrentamos. Eu acho que isso vai ser muito bom a gente ter alunos aqui com a gente. Jéssica é minha filha, uma jovem médica que está começando a carreira também com as dificuldades, as incertezas que tem. Todo mundo, no momento, tem incertezas, né? Vai ser uma boa sessão, como sempre, né? De ter você, Lorraine, ter Bruno, ter Tabac, figuras assim extremamente importantes, cada um no seu quadrado, e todos vão ter muita coisa para acrescentar. Juliana Haddad já falou, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, professor Alfredo. Isso é muito interessante, que a Juliana foi minha aluna agora e, curiosamente, eu tinha operado o tio Narciso, não sei se você lembra, Claro dermatologista, que eu lembro, claro que eu lembro. e ele tem uma relação muito forte com Juliana, curiosamente, Haddad, né? Você vê como é que a vida é muito cheia de surpresas, e a gente tem encontros e desencontros, e do nada eu acho que a gente faz muita coisa. Eu acho Verdade. que essas reuniões estão tomando uma forma diferente, uma forma que talvez a gente não imaginava chegar. Vai ser importante a gente colocar isso no YouTube, né, Annalise? A gente tem que colocar Claro, claro, e ficar claro. um documento para que daqui a alguns anos as pessoas possam repetir por esse nosso 25 de novembro de 2021, né? Bom, eu queria dar boa noite a todos, agradecer quem pode estar presente, quem puder ver depois. Hoje é mais uma sessão que a gente está procurando transformar algumas ideias que a Annalise, Lorraine e eu tivemos gentilmente cedido esse espaço pela Rede D'Or, Flávio Cury e Olga, da direção do Centro de Estudos, e nosso vice-diretor, doutor Bruno, deu muito incentivo para que a gente mantivesse essa reunião. Não é fácil fazer essa reunião, e nós partimos agora para um período em que a gente está discutindo por que eu sou o que eu sou hoje. Essa ideia hoje surgiu montar um time, a Lorraine, que vai se apresentar, Bruno e Daniel Tabac, cada um deles vai falar um tempo pequeno, talvez, para responder talvez 3 questões, por que eu escolhi, né? As dificuldades que eu encontrei e os conselhos que eu poderia dar. Talvez fosse um resumo de pauta que eu gostaria de oferecer para esses 3 participantes. Lorraine, a palavra é tua, você está no comando e você segue. Oi, boa noite a todos. Eu quero primeiro agradecer a presença do Bruno e do Daniel. São duas pessoas que eu tenho muita admiração e o Daniel, especialmente, muita gratidão. Para mim é muito bom poder estar dividindo esse espaço com vocês. Nosso tema hoje fala de uma coisa que para mim é um pouco complexa, né? Que é a escolha. E ao mesmo tempo nós nos deparamos a vida inteira tendo que fazer escolhas. A medicina, para mim, ser médico certamente foi uma das escolhas mais importantes da minha vida, certamente para todo médico também. Mas antes de falar da especialidade, é importante falar também sobre o motivo de escolhermos a medicina. Como dizia Anton Chekhov, como minha fiel esposa. Todos nós temos uma história para contar, eu tenho a minha. Eu particularmente eu não tenho médicos na família, nenhum. E eu sou a única mulher assim, de uma família bem masculina. Tem uma história assim bastante comum. Curiosamente, hoje é o dia do aniversário da minha avó materna, que foi a pessoa que me inspirou. A minha avó ela foi uma pessoa importante na minha vida. Eu tenho uma família assim muito unida, e ela tinha um diabetes mellitus insulino dependente. Eu era bem pequena, tem mais de 45 anos, e ela tinha um diabetes mellitus muito grave, até porque na época, né, tanto tempo atrás, o tratamento e o acompanhamento era muito mais difícil, mais complicado. Mesmo ela tendo um médico particular em casa, era um tratamento mais difícil e a doença era agressiva. Então ela passou pelas várias dores, né, das complicações, vamos dizer assim, do diabetes, cegueira, amputações, doença renal crônica, infarto, e eu, pequenininha, assistindo a toda essa trajetória, né, da doença dela. Então eu me lembro, eu era bem jovenzinha, a gente morava numa casa, e eu saía para o jornaleiro assim da esquina para comprar revistinha de piada para ficar contando para ela à tarde. Toda tarde eu ia no quarto, ela morava num quartinho separado, e eu ficava contando as historinhas para ela.
ela ria, ela gostava da minha presença, sentia falta quando eu não estava. Então, o que que é isso para mim, né? Eu acho que eu levava para ela cuidado, né? Que é uma coisa que nós somos cuidados desde que nascemos até a hora da nossa morte. É só a gente ler a fábula Mito de Higino que a gente vai ver que o cuidado está presente na trajetória da nossa existência. Então, é claro que eu levava esse cuidado, não de uma forma técnica, né, como um médico, mas de uma forma infantil, uma forma lúdica, que é o que eu podia ofertar para ela. Mas para mim, isso muitas vezes no nosso dia a dia é o que a gente pode fazer pelo outro, ou também fazer pelo outro, que é doar nossa presença e nossa compaixão. Então eu cresci com esse desejo, né, com esse desejo de ser médica, acho que isso era uma coisa nata. Eu sempre lembro daquela frase de Hipócrates, né, curar se possível, aliviar quando necessário, mas confortar e consolar sempre. Acho que isso tem muito a ver com o direcionamento aí da minha escolha na medicina. Então eu comecei a cursar a universidade, eu tinha 16 anos. Eu fui da turma de 92 da Souza Marques. E eu me achava assim extremamente matura para uma grande responsabilidade, porque na verdade é uma grande responsabilidade você estar com a vida de outra pessoa em suas mãos. Ao mesmo tempo, a medicina, ela abriu minha mente, ela trouxe muitas reflexões. Eu lembro assim, desde o primeiro cadáver que eu vi na sala do anatômico, eu imagino, 16 anos, pacata, nunca tinha visto um morto na minha frente. Aquilo me impactou de uma forma assim muito grande. Não foi uma coisa que eu olhei e pensei, vamos estudá-lo. Não, eu fiquei olhando e aquilo despertou em mim muita humanidade, né? Era uma coisa que ficava na minha cabeça, eu refletindo sobre o respeito àquele corpo daquela pessoa que estava ali. E que ia nos ser útil, né, como estudo, como conhecimento. A minha formação ela é clínica, eu fiz residência em clínica médica, depois eu fiz uma residência em endocrinologia no IED, acho que tem um viés aí com a história da minha avó. Depois disso eu fiz terapia intensiva, no qual eu trabalhei assim mais de 25 anos na terapia intensiva. Foi um contato diferente, né? Um contato com um doente mais grave, foi onde eu conheci o Bruno, no CTI da São José. Mas, em 2002, eu tive minha primeira doente oncológica. Essa doente foi uma doente muito marcante, muito impactante para mim. Eu sou amiga até hoje da família, mais de 20 anos, e isso foi um presente que ela me deixou. E eu passei assim 17 anos, até recentemente, fazendo parte de uma clínica de oncologia do Rio de Janeiro e lidando diariamente com os doentes oncológicos, né? Então minha experiência com essa complexidade é muito grande. E o que acontece? Isso me fez querer me aprofundar mais nos estudos em cuidados paliativos, que era uma coisa que acompanhava o meu cuidado. Então, de fato, também considero que cuidar dessas pessoas, para mim, foi o gatilho para um outro lado meu, que é a escrita, que, em contrapartida, era um exercício para mim de conforto, para as minhas emoções, preparava para cuidar melhor daquela pessoa na sua fragilidade. Então, para mim, era algo assim bem precioso escrever sobre a experiência que eu tinha com essas pessoas, porque para mim, assim, são os maiores poetas da medicina, são pessoas que têm muitas riquezas. Se a gente conseguir e souber aproveitar, nos faz muito bem ouvir essas pessoas. Então, para mim, o cuidado paliativo, de toda a confusão que gira em torno do seu conceito, todo o estigma que a área acarreia, porque eu acho que tem a ver muito com a cultura do nosso processo de morte, com a cultura latina e de um país católico. É um país eclético, mas ele é um país muito católico. Ou até talvez pelo fato de que no início do cuidado paliativo ele era muito atrelado à oncologia e ao fim de vida. Então, mas isso vem assim ao longo dos anos se transformando de uma maneira muito positiva. Eu vejo dessa forma. Mas para mim, assim, eu tenho uma definição e um sentimento com cuidado paliativo. Para mim é um cuidado que ele é multidisciplinar, tá? Que ele requer um conhecimento de técnica. Isso é muito importante a gente saber a técnica, porque assim, o cuidado paliativo não é só aquela coisa fofa, né? A gente precisa ter bastante entendimento, conhecimento da técnica para poder lidar com sintomas que são os mais desconfortáveis e mais diversas situações que uma doença ameaçadora e prolongada traz. Porém, o cuidado paliativo também requer uma visão assim mais tridimensional dessa outra pessoa. E dentro dessa visão tridimensional, existem algumas habilidades que são muito imperativas, que é saber escutar, saber se comunicar, saber estar em silêncio, né, quando é necessário. A gente precisa disso também, esse exercício de silêncio. Ser ético, acima de tudo.
conhecer as legislações sobre aquela atuação, sobre aquele ato médico, saber compartilhar. Para mim, esse é o principal atualmente, cuidado paliativo, é a principal habilidade. A gente tem que enxergar o outro, mas com esse olhar do compartilhamento. E saber respeitar o outro na sua singularidade, na sua identidade. Então, assim, o que mais me atraiu, posso falar aqui, como eu não deixei de ser clínica, obviamente, até porque o cuidado paliativo é uma área de atuação, mas o que mais me atraiu no cuidado paliativo foi justamente essa maior proximidade com a essência do outro, que é tão importante. É estar presente, assim, numa das mais frágeis etapas da condição humana. Então, isso para mim é o maior atrativo e é o que eu tenho aqui para falar de depoimento sobre as minhas escolhas. Obrigado, Lorraine. Ficou faltando uma pequena palavra. Dá um conselho, bem Bom, curtinho. eu não diria um conselho, eu diria uma orientação, né? Eu acho que os estudantes de medicina, né, eles possam ter contato com outros saberes que se entrelaçam com a medicina, né, que explicam assim, muitas coisas que vivenciamos e que eles sempre busquem pelo caminho da humanidade, o caminho mais humanizado da medicina, né, do exercício da profissão. Que como o Manuel Levinas, né, o filósofo, falava, ele propôs um dia com a chamada ética da alteridade, que eles consigam se abrir, nos abrir ao outro, que se mostra diferente e que merece ser respeitado. Ou seja, nós somos diferentes, mas nós temos que enxergar no rosto do outro, essa diferença. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Eu acho que agora é o Bruno, né, Analice? É o Tabac. Bom, queria dar uma palavrinha a Daniel Tabac, que é um mais brilhante médico dessa cidade. O Daniel me deu um privilégio enorme. Eu operei o último paciente dele antes dele ir para uma brilhante jornada nos Estados Unidos. E voltou para o Brasil e revolucionou o transplante de medula óssea. É um colega assim, excepcional e é um privilégio ter você aqui com a gente, Daniel. Você, sem dúvida nenhuma, é uma das pessoas que engrandecem a medicina brasileira e, inclusive, você, quando você entrou na Academia Nacional de Medicina, você é um dos que começaram uma grande revolução lá. Nós perdemos um grande amigo comum, né, o Ricardo, que foi teu companheiro em várias jornadas. Eu não tenho a menor dúvida que você vai falar bastante das coisas que você passou, e não foram poucas coisas. Obrigado, Daniel Tabac. É um privilégio ter você entre a gente. Obrigado, Alfredo. Obrigado pelas suas palavras tão amáveis. Realmente é um prazer enorme poder estar aqui. Eu agradeço, em primeiro lugar, a Analice, que fez o primeiro convite, a Lorraine, que reforçou isso de uma forma, e prazer estar aqui com o Bruno também. Realmente é uma alegria poder dividir esse espaço para contar um pouco dessa história que, enfim, tem vários aspectos semelhantes, como tenho certeza que criou as nossas raízes, né? E, obviamente, cada um de nós tem a nossa pequena história para contar. E se eu pudesse relatar o primeiro momento em que eu pensei em fazer a medicina, se eu buscar as minhas origens, na verdade, eu tenho que buscar as origens da minha origem, enfim, através dos meus pais. Então, eu sou filho de imigrantes poloneses ou lituanos daquela região, que felizmente conseguiram escapar das agruras lá do nazismo e do Holocausto e encontraram uma receptividade num país maravilhoso como o nosso, mas que de uma existência extremamente humilde e com muito pouca educação. Quer dizer, meus pais eram camponeses, na verdade, e meu pai tem uma história interessante porque eram 4 irmãos e 2 deles faleceram ainda. Meu pai é de 1905, então eles faleceram ainda por conta daqueles pogroms desencadeados pelos cossacos, né? Então, eles viveram ainda antes da Revolução Russa. Então, 2 irmãos, e era muito comum naquela ocasião que, diante da limitação dos recursos, que um deles fosse nomeado a ser educado. E, felizmente, esse meu tio, que realmente um grande ídolo do meu pai, foi educado, veio para o Brasil e conseguiu, junto da comunidade judaica aqui no Brasil, trazê-lo para cá também, e assim nós chegamos. E a história da minha mãe um pouquinho diferente, eram 8 irmãos e através deles ela veio para cá, mas pessoas muito humildes. Meu pai trabalhava vendendo tecido de casa em casa, isso era muito comum naquela ocasião,
tinha uma clientela para quem ele vendia isso, e a minha mãe veio para cá, ela teve maior facilidade de aprender a língua, e ela, de fato, trabalhou como uma técnica de enfermagem, ela trabalhou com o professor Rocha Lagoa, no Instituto de Neurologia, e ela sempre tem ideava, na verdade, como a mãe judia já pensa nisso, né? Quer dizer, a ideia dela é que o seu filho seja médico, e não podia ser diferente, ela me imaginava desse sentido. Agora, a ideia de fazer medicina surgiu, acredito, daí, se foi alimentado, mas o outro lado, e acho que tem a ver com essa questão da escolha da especialidade, é que meus pais, quando eu nasci, meu pai tinha 50 anos e a minha mãe tinha 40 anos. E dessa maneira, desde muito cedo, eu comecei a perceber a noção de que a minha convivência com eles não seria muito longa. Então, a ideia da morte começou a permear minha vida muito cedo, muito como criança. E eu me lembro, realmente, como criança, muitas vezes, de entrar no quarto deles, enquanto eles dormiam, e observar e perceber, tentar perceber se, de fato, eles respiravam. Então, isso foi um fato que, enfim, fez parte da minha vida desde muito cedo. Eu digo, alguns anos, 5 anos de idade, eu consigo me lembrar isso na minha lembrança, ter isso na minha lembrança. E essa ideia da morte, então, parece que, obviamente, isso estava se antecipado. Enfim, a questão não é contar a história da minha vida, mas os pontos marcantes foi que, de fato, ela se apresentou da forma como que aquela palavra proscrita, o câncer, que significava morte, que nunca foi dita e, de fato, veio me assombrar de verdade, verdadeiramente, quando eu tinha 17 anos, me preparando para o vestibular, e meu pai foi diagnosticado com câncer de estômago. E, felizmente, ele foi, enfim, operado. Naquela ocasião, o clínico dele era o Jaime Landman. Foi operado inicialmente pelo Fernando Paulino. Então, a primeira questão do impacto da medicina me chamou. Quer dizer, meus pais eram muito humildes naquela ocasião. Enfim, como é que se remunerava os médicos? Os médicos eram pagos, né? E me fez uma impressão muito importante quando o Fernando Paulino, na verdade, se dirigiu aos meus pais, e meu pai me pensou assim, quando ele disse assim: doutor, como é que eu vou lhe pagar? E ele disse assim: não se preocupe com isso, você tem como ocupar o seu dinheiro comprando os seus remédios. Então, na verdade, simplesmente ele ficou tão realizado com o procedimento cirúrgico que ele realizou, acredito, e que, de fato, ele me deu essa primeira noção do que é ser médico, na verdade, que transcende, vai muito além da remuneração dos seus honorários, e, obviamente, devidos, justos, mas que o médico se dá o privilégio de poder decidir como e quando ele vai ser remunerado, e ele se sentiu plenamente remunerado. Então, esse foi o primeiro exemplo, que enfim, muito marcante. Meu pai conviveu com essa doença durante 5 anos, teve essa felicidade numa época em que não existia tomografia, não existia quimioterapia, não existia nada disso. Teve essa felicidade, era uma doença localmente avançada, mas ele conseguiu sobreviver. E quando a doença progrediu, eu tive um novo aprendizado do que representa não se falar da morte. Então, meu pai, no seu leito terminal, e eu já percebendo isso, claro, 5 anos depois, eu já estava na faculdade, né? Eu, de alguma maneira, imaginei, quer dizer, eu não tinha nenhuma noção disso, né? De que, de alguma maneira, eu queria dar esse significado para aquele momento. E achei que seria ótimo se eu pudesse ter um registro para o resto da vida de alguma troca de informações. Mas, para isso, eu precisaria trazer para ele a noção de que ele tinha câncer. E essa palavra não existia naquela época, nem no meio da minha família, nem em nenhum lugar. E, enfim, na verdade, eu me lembro, e infelizmente eu não guardei ali um gravador cassete, em que eu tentei, de alguma maneira, gravar alguma troca de palavras, e eu lastimo até hoje o fato de não ter tido isso. E esse também foi um aprendizado, porque eu acho que nesse período terminal da vida, muitas vezes as famílias deixam de ter a oportunidade de registrar um legado que possa ser registrado para o resto da vida, e como seria eu feliz de poder trazer isso para as minhas filhas, para os meus netos, do que representou a história de própria voz viva do meu pai. Então, eu acho que isso marcou profundamente a minha decisão. A decisão de fazer oncologia, obviamente, foi marcada por esse fato. O outro aspecto, teve um detalhe também interessante, já no primeiro ano da residência lá no Fundão, eu me defrontei pela primeira vez com um paciente com câncer de testículo avançado, e naquela época uma das drogas
que foi lançada naquela ocasião era a cisplatina. E a cisplatina, obviamente, não existia no Brasil. E o grande desenvolvedor desse programa, que hoje se tornou totalmente, enfim, curativo na doença metastática, Larry Einhorn, na Universidade de Indiana. Eu escrevi para ele uma carta, imaginando que nós tínhamos, era um residente aqui, se haveria a possibilidade de conseguir um frasco de cisplatina. E ele enviou para cá, para o Brasil. Obviamente, o paciente, ele chegou a receber a droga, lá no fundão, era o residente, recebeu um frasco, obviamente era um frasco, e obviamente não fez diferença, mas isso me marcou também como que nós podemos mudar, ou tentar mudar, e como que a nossa determinação é importante, tanto da nossa formação, dos nossos colegas e, sem dúvida, na vida dos pacientes. Então, isso foi muito importante na minha vida. O outro aspecto eu acho que você mencionou o Ricardo, eu acho que muito da decisão de oncologia teve a ver com aquilo que o Ricardo também mencionou em uma das sessões. O pai dele também faleceu de câncer de pulmão, no caso, e ele mencionou a ideia de que ele imaginou trabalhar nessa área quase que no sentido de vingar a morte do pai dele. E eu acho que isso também foi um grande motivador, a ideia de poder, de alguma maneira, modificar a história das doenças. E quando eu fazia a minha residência em Miami, foi a primeira vez que eu me confrontei com a ideia de que leucemia podia ser curada com um transplante de medula óssea. Então, aquilo ali iluminou de uma forma tal. É curioso que o chefe da hematologia em Miami, e que me levou para lá, o William Harrington, era um daqueles velhos hematologistas que não acreditava no transplante. Então, ele achava que aquilo ali era uma tecnologia que não iria dar certo. E, de fato, apesar disso, ele realmente me ajudou muito a ter ido para lá, foi ele que me levou para Miami. Mas, apesar disso, eu procurei um lugar para formação e tive uma formação, enfim, muito adequada nos Estados Unidos e voltei para o Brasil. Nos Estados Unidos, eu encontrei, talvez, o meu mentor, e que, na verdade, eu mantenho contato com ele até hoje, e que eu acho que essa pessoa definitivamente, enfim, se eu tivesse que numerar uma pessoa, sem dúvida, Jay Marion foi a pessoa que mais me marcou. Você o conheceu quando ele esteve aqui, Alfredo, e que ele me mostrou, como eu nunca tinha visto, que cuidar é mais importante do que curar. E isso ficou muito claro nessa visão, como a Lorraine mencionou, da visão do médico humanista, para o qual a doença é simplesmente um detalhe. Quer dizer, a doença, o que nós devemos, e nós aprendemos com Osler, é que o paciente tem a doença e é dele que nós devemos cuidar, e não da doença. E isso me acompanhou de uma forma durante ao longo de toda a vida. Enfim, estudei significativamente a história desse, que eu, já me adiantando como conselho, se eu tivesse um conselho para dar, a história, a vida e a obra de William Osler deveriam fazer parte do currículo médico, porque lá se reúnem todos esses aspectos que a Lorraine mencionou sobre a visão de como, não só o humanismo, mas a visão das humanidades, como a arte, o teatro, enfim, a literatura, o cinema, como todas as artes e o ensino das humanidades são importantes para a construção do indivíduo, do médico, daquele indivíduo que vai se posicionar diante daquela alma que sofre e buscar, de todas as formas, minimizar o sofrimento. Eu acho que, em alguns aspectos importantes, eu gostaria de ressaltar, não quero tomar mais tempo e tenho certeza que algumas outras questões vão poder surgir, mas, mais uma vez, obrigado a vocês por essa oportunidade de poder, de alguma maneira, trazer vários aspectos que foram importantes na minha formação e, principalmente, da minha família. Obrigado. Obrigado, Daniel. Que coincidência, né? Vovô foi operado pelo Dr. Fernando também. Uhum. E a minha irmã morreu de câncer de estômago. Uhum. Como é que as nossas vidas se entrelaçam, né? Que coisa. É verdade. E o filho de Osler morreu na Primeira Guerra Mundial. Revere Osler. Exatamente. E, na verdade, ele morreu em 1917. E, na verdade, ele morreu 2 anos antes de Osler, que teve a sua vida desfigurada, né, e transtornada, porque, de alguma maneira, ele menciona isso muito bem. A sorte que ele levou, quer dizer, na verdade, não foi nada de sorte, ele trabalhou de uma forma intensa, um cérebro privilegiadíssimo, né? Mas ele veio a falecer em 1919, aliás, de uma apendicite.
complicada como uma pneumonia. Pois é, então a gente viu Lorraine falando de cuidado, você que participou, sem dúvida nenhuma, da história do transplante de medula óssea do Brasil. O Brasil tem uma dívida com você, Daniel. E agora a gente vai falar com o Bruno. O Bruno, que é um clínico geral soberbo, faz muito tempo terapia intensiva e hoje tem um dos cargos mais difíceis, que é ser diretor médico de uma instituição. Bruno Celori, é um privilégio ter você, meu querido diretor. A palavra é sua. Obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado também pela Lorraine, por ter gentilmente falado comigo há 2 semanas atrás, fazendo esse convite para ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre assuntos tão relevantes e tão importantes na nossa carreira como médico. Também dou uma boa noite, agradeço mais uma vez ao querido Alfredo Guaris. Hoje em dia já temos uma relação de amizade, já tive várias oportunidades de estar próximo do Guaris, seja num simples almoço no dia a dia do Copa Star para conversar, ou não vendo alguns doentes em conjunto, ou debatendo alguns assuntos sobre o hospital. O Guaris, de fato, tem uma participação muito ativa na nossa condução do hospital no dia a dia, então, para mim, é uma honra muito grande. E, assim, Alfredo, falar um pouquinho, assim, depois da Lorraine, que vou ter a oportunidade de escorrer um pouquinho, porque a gente trabalhou um pouco, e depois de Dr. Daniel Tabac, é até um pouco complicado, mas eu vou me esforçar ao máximo, dado figuras tão significativas na medicina. Daniel, claramente, é um dos maiores médicos que a gente tem em território nacional, então, você ter a oportunidade de falar um pouquinho do que te motivou e da sua história, da sua carreira, do que fez você ser médico após ouvir um dos maiores médicos do Brasil falar. Talvez seja as maiores honras da minha curta carreira como médico, eu vou ter a oportunidade de falar um pouquinho. Talvez até um pouco parecido com a Lorraine. Eu sou o primeiro médico da minha família, assim, a minha família, como quase todos nós, né, acabam sendo famílias formadas por imigrantes, né, então uma certa mistura na minha família, parte da minha família, da minha mãe. Nós somos árabes, viemos no final da década de 30 do Líbano, logo um pouquinho depois da Revolução Islâmica do Líbano. Teve uma perseguição grande em Beirute dos chamados árabes cristãos, e minha família era toda ela fortemente ligada ao cristianismo, e minha avó já era nasceu no Líbano, nasceu em Beirute, e com a Revolução Islâmica não tiveram muita opção, a não ser sair do território do Líbano e migrar para o Brasil. Então, a família da minha mãe, toda ela é árabe, veio do Líbano e veio nesse momento. Já a família do meu pai é uma família de italianos, meus avós eram italianos, e vieram no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Eles são do norte da Itália, de um povoado bem pequeno, chamado Morano. Tem um rio famoso lá, um rio Pó. Então, Morano é uma cidadezinha muito pequena, tem 30 mil habitantes. E foi devastada pela Segunda Guerra Mundial. Meus avós também já eram vivos, eram crianças. Então, na verdade, meus bisavós vieram fugidos para o Brasil com os filhos e com os sobrinhos, primos. Parte deles foram para Buenos Aires, para a Argentina. Mas meu avô e meu bisavô, propriamente dito, ficaram no Brasil, na região de São Paulo. Então, parte da minha família do meu pai, toda ela é de São Paulo, interior de São Paulo, mas meu pai, a vida dele acabou trazendo ele para o Rio de Janeiro, foi quando conheceu minha mãe. Então, minha família é toda aqui, na verdade, da zona oeste do Rio de Janeiro. A gente é do bairro de Campo Grande, que é um bairrozinho um pouco distante da zona sul da cidade, onde a maior parte de nós está. E eu acabei sendo, de fato, o primeiro médico da família. A família acabou tendo uma formação, seja de comerciante, porque meu pai da minha família árabe acabou abrindo pequenos negocinhos, né, de vendas de alimentação, de comida árabe, e o que vocês possam imaginar, da zona oeste do Rio de Janeiro. E uma outra partezinha dela acabou sendo uma família de professor. Então, na verdade, toda a minha formação como pessoa tem muita influência de professores. Enfim, minha mãe, minha tia, minha tia-avó, parte das primas da minha mãe, todas elas acabaram seguindo pela carreira de professor, seja minha mãe é professora de matemática, minha tia é professora de história, tem vários professores primários. Então, eu acabei crescendo sob a influência do ensino, né, e da arte, de ter a oportunidade de ensinar alguma coisa para alguém. Médico mesmo, assim, ninguém tinha tido. Acabei tendo uma certa infância e adolescência com algumas dificuldades, principalmente na formação, porque famílias de imigrantes tendo que construir uma vida nova num país que acaba não sendo seu. Obviamente, minha mãe e meus pais são brasileiros, mas meus avós não eram, então isso sempre acarreta um pouco uma dificuldade. E, infelizmente, dentro de casa, vamos dizer assim, não que eu tenha nenhum tipo de preconceito ou de vergonha de abordar esses temas, eu acho que, pelo contrário, fez muito parte da minha formação, inclusive na minha decisão de ser médico e como conduzir a carreira médica do dia a dia. Mas a minha vida dentro de casa acabou sendo a infância e adolescência um pouco complicada, porque meu pai sofre de uma doença grave,
e frequente em território nacional, mas muitas vezes negligenciada e não assumida por parte da população, que é alcoolismo. O meu pai é alcoólatra, e aí isso acarretou algumas dificuldades, né, na formação, até do dia a dia, né? E isso acabou tendo uma certa dificuldade dentro de casa, que inclusive me fez questionar se eu de fato eu conseguiria ser médico ou não. Eu não tinha nenhum exemplo dentro de casa que eu pudesse seguir ou me ancorar para poder ver se poderia ser, começaria a ser carreira médica ou não. Por algum motivo, desde garoto, desde pequeno, eu sempre falava que queria ser médico. Assim, esse acaba sendo quase que um clichê, mas é comum a gente escutar isso, né? Nós médicos, assim, é muito comum a gente ouvir que desde pequeno, quando alguém é quase como uma escolha divina, vamos dizer assim, quando a gente escolhe ser médico, a gente geralmente escolhe desde garoto. Dificilmente alguém escolhe ser médico no vestibular de medicina aos 18 anos de idade. Tem que marcar alguma coisa, vou escolher ser médico. Isso é mais raro. Em geral, a gente já vem com a decisão há mais tempo, e eu, de fato, quis ser médico desde que era pequeno. Sempre me despertou interesse em conhecer um pouco mais do que seria ser médico. Posso ter sido um pouco influenciado pelo meu avô materno, que veio do Oriente Médio nesse momento, que se procurava dizer para mim, ainda talvez influenciado por aquelas questões mais dos antigos, que, Bruno, carreira que é importante e que vai te permitir ser alguém na vida se você conseguir ser médico, ser doutor. Meu avô gostava de falar isso para mim por algum motivo, apesar do meu avô ser um simples comerciante. Tinha uma lojinha que vendia comida árabe aqui no antigo Beco Seridó, que é uma rua importante do bairro de Campo Grande. Então, eu acabei sendo influenciado um pouco por isso do meu avô nessas tomadas de decisões, mas, de fato, na metade da minha adolescência, final da infância, início da metade da adolescência, questionei muito se, de fato, eu consegui ser médico, porque eu tinha uma certa desestruturação dentro de casa que dificultaria a tomada de decisão. Todos nós sabemos quão complexo pode ser uma faculdade de medicina, a começar para ela ser integral, de manhã e tarde, tem que ter dedicação exclusiva, tem que ter uma série de oportunidades que eram um pouco difíceis. E até a questão da localidade era uma influência. Eu tenho muito orgulho de onde venho, mas eu posso falar para vocês, Campo Grande é simplesmente longe de tudo, não tem nada que é perto daquele bairro. Então, até para chegar na faculdade, eu tenho uma certa faculdade, mas tem uma certa dificuldade. Tive muito apoio da minha mãe, confesso, eu também falo isso com muito orgulho e vou levar isso até o final da minha vida. Assim, se tem alguém que eu poderia dizer que é responsável por eu ser o que sou, apesar de eu não ser quase nada, mas por eu ser o que sou e estar onde estou, é mérito exclusivo de minha mãe, que contra tudo e contra todos, e todas as dificuldades que possam imaginar, infelizmente, ser casado, dentro de casa, com todo respeito que meu pai merece, mas uma pessoa com alcoólatra é bastante complicado. Minha mãe piamente lutou lá para que eu pudesse ter acesso a uma faculdade e que eu pudesse concluí-la, né? O único combinado que a mãe pediu foi assim: meu filho, assim, não vai dar para a gente pagar a faculdade, você precisa passar numa das 4 faculdades públicas do Rio de Janeiro. E isso eu cresci com esse mantra que ou era isso ou não ia para lugar nenhum. E, de fato, acabei tendo uma certa sorte aí na época do vestibular e consegui escolher uma faculdade que eu não teria que ter esse tipo de desembolso. E na hora de escolher para qual faculdade eu iria, eu me lembro claramente que eu escolhi literalmente a que era mais perto de Campo Grande. Eu tinha que tentar chegar na faculdade também. Como nenhuma era perto, eu acabei escolhendo aquela que, pelo menos, tinha um único meio de transporte para pegar. Porque o Fundão tinha que pegar 3 ônibus, a UF tinha que atravessar Niterói, aí a Unirio ficava na Tijuca, eram 2 ônibus, e a UERJ podia ir de trem, era um transporte só. Falei, eu vou nessa. Porque, pelo menos, eu pego um trem, ida e volta, resolve o meu problema. E aí foi quando eu consegui entrar na faculdade de medicina e para mim acabou sendo muito importante ter tido essa oportunidade de fazer na UERJ, porque foi lá que eu aprendi todos os valores que eu carrego até hoje dentro da minha carreira médica. Foi lá que eu aprendi com algumas pessoas que foram fundamentais no meu dia a dia. O que de fato significa ser médico, que, se eu puder minimamente repetir, foi o que a Lohane resumiu, foi o que o Dr. Daniel reproduziu bem. Ser médico é a nossa capacidade de cuidar. Nossa capacidade de cuidar é a nossa capacidade de ter empatia para uma pessoa, para um outro ser humano, no real sentido de sermos todos iguais, no sentido de humanização da coisa mesmo. A gente pode ter diferenças de escolhas, podemos ter diferenças de preferência, podemos ter o que quisermos ter, e isso faz a humanidade ser o que é, ainda bem que somos todos diferentes. Mas, na essência, somos todos seres humanos. A faculdade de medicina ela nos permite isso, nos permite cuidar.
talvez muito influenciado pela convivência professoral que eu tinha dentro de casa, de mãe, tia e primas como professores. Na hora de decidir o que eu queria fazer com a minha carreira como médico, aí eu acabei virtuando bastante para a parte de ensino e fiz grande parte da minha formação médica voltada para pesquisa, para ensinar, e eu achava que eu teria a oportunidade de, inclusive, trabalhar numa universidade, uma coisa nesse sentido. Um pouco que minha vida levou para outro caminho, mas eu me dediquei quando terminasse a faculdade de medicina do UERJ. Eu nunca quis me especializar, não que clínica médica não seja uma especialização, não é isso. Eu, às vezes, falo um tom pejorativo, entre aspas, até pela especialidade que eu escolhi ser, mas eu, de fato, eu gostava e gosto de ser médico generalista, eu gosto de fazer clínica médica. Então, eu não queria me especializar especificamente, porque eu sempre tive temor. E aí, antes de falar, eu já peço desculpa aqui para o Daniel e para o Guaricha, assim, mas eu sempre tive temor que, se eu me especializasse, eu ia acabar cuidando de um órgão. E eu não queria cuidar de um pulmão, eu não queria cuidar de um fígado, eu não queria cuidar de uma medula, eu não queria cuidar... Eu nunca quis isso, eu, de fato, queria e gostaria, até quando a vida permitir, cuidar de uma pessoa. E aí, a forma, para mim, com total simplicidade que eu possa ser, e de verdade mesmo, de forma bem humilde, a forma, para mim, Bruno, de eu conseguir sempre cuidar de uma pessoa, era eu sendo um generalista, era sendo um clínico, porque aí ninguém ia me procurar porque tem um nódulo no pulmão, ninguém ia me procurar porque tem um nódulo no fígado, ninguém vai me procurar porque tem uma mancha na pele, todo mundo me procuraria porque tem uma doença e é o ser humano que estaria me procurando. Então, eu antecipadamente peço desculpas aí para essa colocação, porque eu sei que todos que estão aqui entendem o ser humano como um ser único, e não como um órgão. Ninguém aqui é médico de pulmão, nada disso, mas eu acreditava tanto nisso que eu escolhi fazer clínica médica por causa disso. Eu queria cuidar do ser humano. E aí, influenciado um pouco por essa questão de ensino de mamãe, que foi fundamental aí para eu seguir em frente, eu quis fazer pesquisa, eu emendei direto, caí da clínica médica, fiz mestrado, fiz doutorado na Universidade do Rio de Janeiro, e aí eu devo muito a um professor, ele é bastante relevante no Estado de Janeiro, é o antigo professor titular da Enfermaria 11 e 12, professor Emílio Antônio Francischetti. O professor Francischetti hoje tem seus 82, 83 anos, está aposentado aí do ponto de vista da atividade médica, mas tem uma cabeça ainda muito ativa. E eu devo bastante coisa ao professor Emílio, que me acolheu quando eu tinha saudosos 19 anos, estava no terceiro ano da faculdade, e abriu a porta para mim na pós-graduação Clinex, que é uma pós-graduação importante da Universidade do Estado, e desde o terceiro ano eu trabalhei com ele como pesquisa, depois como mestrado, depois como doutorado direto, e terminei toda a minha formação do ponto de vista de ensino, junto com o mestre, o professor Emílio. E o professor Emílio me ensinou bastante coisa do que seria ser médico, e eu sempre ouvi dele esse ponto. O professor Emílio é clínico, e foi dele que eu ouvi essa frase de: Bruno, a gente sempre vai cuidar de um ser humano, a gente nunca vai cuidar especificamente de um órgão, muito menos de uma doença. A gente sempre vai cuidar de uma pessoa que tem uma história, que tem uma família, que tem uma mãe, que tem um pai, que tem uma irmã, e muitas vezes tem características semelhantes à sua. E aí foi ouvindo isso aí desde os 19 anos, quando eu estava lá no terceiro ano com ele, que eu decidi que eu ia seguir nesse caminho. Hoje eu tenho uma posição de diretor médico do Hospital Copastar, trabalho ainda obviamente, na medicina privada, como clínico, mas só para falar rapidamente como é que eu cheguei nessa parte da diretoria. Como o Alfredo falou, claro que é um desafio. Quando a gente vai para um caminho de gestão, assim, eu já tinha 7 anos trabalhando no CTI da Casa de São José, falar que eu e o Lohane, a gente tivemos várias oportunidades de trocar muita informação junto, mas a trabalhar na CTI e trabalhar como clínico sempre me levou a ter a oportunidade de tomar decisões. E eu sempre gostei de ter a oportunidade de tomar decisão. Sem entrar no método, muitas vezes, se ela é certa ou se ela é errada. Mas eu acho que na vida é importante nós tomarmos decisão. Uma vez que a gente toma decisão, a gente se compromete com alguma coisa, e a gente toma uma decisão baseada naquilo que a gente acredita nos nossos valores. Trabalhar como gestor de um hospital como o Hospital Copastar, de uma rede como a Rede Dó São Luís, é o máximo que eu poderia ter na minha carreira de poder tomar decisões. Eu tenho a oportunidade de tomar decisões diariamente dentro da instituição, para o bem, para o mal, entre aspas, para o mal. Obviamente, a gente sempre tenta tomar decisões para o lado positivo, mas, para mim, é uma forma de tentar contribuir com a medicina da cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade que
eu sou carioca, né? Esse aqui é uma cidade que eu vou sempre ter um carinho enorme. Então, uma vez que eu consegui entrar na parte de gestão, e obviamente fui buscar ensinamentos para tal, depois do doutorado a gente acaba mergulhando em processos de MBA, de pós-graduação, para poder, de fato, fazer uma coisa com valor, mas entrar na carreira de gestão foi uma forma que eu tinha de poder tomar decisões, e decisões que eu achasse que poderia, de certa forma, facilitar ou influenciar de forma positiva a vida de alguém. Esse alguém pode ser alguém médico, como eu tomo alguma decisão que vai trazer melhorias processuais para dentro do hospital e facilita a vida de Alfredo Guaris, por exemplo, lá dentro, ou alguém paciente mesmo, quando estão internados lá dentro e algumas decisões que são tomadas trazem melhorias para eles. Meu querido amigo Alfredo já teve a oportunidade de ficar internado no Copastar, então sabe bem aí o que eu estou querendo dizer. Então, eu acabei desvirtuando um pouquinho para esse lado da gestão, que é onde eu dedico uma parte do meu tempo hoje, para ter oportunidade ativamente de tomar decisões que vão trazer benefícios para alguém. Eu sou muito ruim de dar conselho, porque eu, de fato, acho que errei muito mais do que acertei na vida, mas eu fico tentando fazer uma introspecção para tentar melhorar. Mas se eu pudesse dar algum tipo de conselho para algum dos meninos da medicina, e também não entrando em nenhum tipo de clichê ou não, sempre acreditei que na vida a gente precisa ter sonhos e lutar por esses sonhos. Quando uma dessas duas coisas não estiverem mais fazendo sentido, então eu acho que chegou a nossa hora de parar. Então, quando eu não tenho mais sonhos, talvez seja a hora de eu parar. Se eu não sou mais capaz de lutar pelos meus sonhos, também talvez seja a hora de parar. Então, eu sempre pautei minha vida dessa forma. Eu tinha um sonho de querer ser médico e eu quis lutar por eles. Eu segui em frente. Eu tinha um sonho de querer ser clínico e fui lutar por eles. Tinha um sonho de poder fazer doutorado, tinha um sonho de chegar como diretor do Hospital Copastar e fui lutar por eles. Não vou dizer quais são meus próximos sonhos para não dar nenhum tipo de spoiler do que eu possa fazer, mas o que eu poderia dizer para os meninos são duas coisas que eu acho que caminham juntos. Tenham sonhos e lutem por eles. Se não tiverem mais sonhos ou não quiserem mais lutar, aí acho que vocês têm que parar e tentar fazer outra coisa. Obrigado, Alfredo. Desculpa aí se eu posso ter me alongado um pouco. Não, mas foi legal porque, na verdade, você não falou para meninos, né? Tem um monte de veteranos aqui que nós precisamos continuar sonhando também. E eu me lembrei da Dona Irã Barbosa, né? O Trem das 11, né? Você fez a escolha certa, que te levou para o caminho certo, né? Então, uma coisa bacana. Analice, assume aí um pouquinho. Eu só queria dar um retorno aqui para vocês, que vocês não estão vendo. O Antônio Couto está dando parabéns a você, Bruno, pela sua simplicidade, pela sua competência, e, de fato, foi uma apresentação que mostra exatamente isso, o seu sonho, a sua competência e sua simplicidade. É interessante porque todo mundo falou de humanidade, mas você se colocou como muito humano, com todos os seus defeitos, com as suas falhas, com os problemas que você teve, tudo isso. Então, foi muito legal. Tabaque, Vânia Zogby está falando que o seu depoimento é riquíssimo, a Jéssica Guarichi também está achando seu depoimento lindíssimo. Queria dar esse retorno para vocês. A gente não tem muito tempo, mas eu tenho umas poucas perguntas aí para fazer para vocês. A Lorraine está morrendo de mandar minha pergunta, mas não tem nada a ver. Lorraine, você passou por algum viés artístico antes de você engrenar na medicina? Porque você fala com uma sensibilidade de artista, sabe? Assim, você escreve, você passou assim por aí? Você já fez alguma coisa? Não, Analice, olha, na minha família eu tenho um bisavô que era da Escola de Belas Artes de Paris, ele era um pintor e ele veio para o Brasil, né? Ele casou com minha bisavó que era italiana e os dois vieram morar aqui no Brasil. E tem, assim, na minha avó materna, essa que eu citei hoje, que inclusive hoje é aniversário dela, ela era da Escola Nacional de Música, então ela tocava piano, fazia recital e tal. Minha mãe é pintora, né? Então, assim, eu tenho algumas, vamos dizer assim, algumas coisas de arte na minha família. Eu não sei pintar, então acho que eu nasci com esse dom, assim, de pelo menos escrever. Eu comecei com poesia, né? Mas eu acho que isso assim, é meu, sabe? Eu acho que tem um pouquinho da genética, mas como eu te falei, a medicina me deu muita inspiração para escrever, porque isso é de pouco tempo para cá. Porque o Tabaque falou das humanidades, das artes, junto com as humanidades, né? E tem uma relação muito profunda. Arte e a visão do ser humano de uma maneira mais global, como
o próprio Bruno falou, né? E eu fiquei me perguntando que você é muito sensível, assim, muito delicada. Eu acho que eu sou assim, mas eu tive esse suporte da família, com certeza, de herança. Tabaque, queria fazer uma perguntinha para você, Uhum. várias. Porque, na verdade, vocês três falaram sobre duas coisas, potência e impotência. Qual é a potência que você tem nos cuidados paliativos numa situação de impotência muito grande? O Tabaque, eu queria agradecer muito a você e me emociono aqui. O Tabaque cuidou da minha mãe, do câncer da mamãe, e ele foi um lindíssimo oncologista no processo. Eu acho que toda essa abordagem humanitária que você tem na teoria, você faz na prática. Não é fácil você cuidar de uma pessoa com câncer, e minha mãe teve um câncer que ela morreu em 10 meses, a expectativa era essa mesmo, 10 meses de vida. Eu me lembro como se fosse hoje, eu perguntando para você, então queria te agradecer demais. Mas eu queria fazer uma pergunta. Você se sente impotente com muita frequência, Tabaque? Essa é uma pergunta, uma questão importante. Eu acho que isso diz respeito fundamentalmente aos conselhos e à visão. Hoje nós sabemos que essa percepção da impotência é um das grandes motores que nos levam ao sintoma do século, à manifestação do século, que é o burnout. E eu acho que eu vivi isso, enfim, de uma forma muito clara. Eu deixei isso, tive a oportunidade de apresentar isso em algumas situações, porque quando eu me dei conta que era muito importante, não só do ponto de vista catártico, como isso aconteceu, enfim, tantos anos depois disso ter acontecido, mas como um sinal de alerta. Quer dizer, hoje nós vemos esses dados de que aproximadamente, enfim, todos os anos, uma classe, 400 médicos por ano cometem suicídio, pressionados exatamente por essas suas impotências ou a percepção de falha. As pressões do meio ambiente, sejam elas de toda a natureza, seja da questão jurídica, da documentação, obviamente da questão profissional do ponto de vista de nossa vida como médico, mas fundamentalmente estar diante de um paciente e da nossa sensação de que nós não temos como atender aquele desejo de extensão da vida, e quando, felizmente, hoje nós conseguimos, como a Lorraine mencionou, em que cuidar significa viver ou tentar garantir que aquele paciente viva cada dia um bom dia. Então, se nós tivermos essa percepção, isso é muito difícil, porque nós nos transportamos, nós vamos além da empatia, porque na empatia nós nos sentimos como o paciente, mas o sentimento de compaixão em que nós queremos fazer alguma coisa por esse paciente nos traz muitas vezes essa frustração de que, de fato, nós não conseguimos modificar o curso da doença. A doença é implacável. Nós sabemos que o câncer vai vencer, entretanto, felizmente, hoje nós temos vários recursos que podem modificar isso, mas, infelizmente, nós temos uma fração muito significativa dos nossos pacientes em que, infelizmente, a morte vai vencer. Os sonhos enfim, o Bruno falou tão bem dos sonhos, os sonhos daquelas vidas não serão realizados. A gente viu muito bem isso durante a pandemia, né? Como a frustração dos médicos em cada um dos momentos da assistência, em que eles não conseguiram promover aquilo qual era a proposta nesse sentido. Então, é muito importante que nós também sejamos cuidados, que nós percebamos, e aí vai de novo esse aconselhamento para o jovem, no sentido de perceber as suas limitações, entender que ser médico vai além do aspecto da cura e respeitar os nossos limites. Uma vez me disseram, e essa frase é muito significativa e emblemática, nenhum problema se os pacientes pensarem que você é um super-homem. O grande problema começa quando você achar que você de fato é. Então, é exatamente isso, é reconhecer os seus limites, as suas dificuldades, a sua problemática e reconhecer que existem vários outros aspectos da nossa vida, e eu transgredi esses aspectos durante, enfim, grande parte da minha existência, né? A valorização dos aspectos da família,
os aspectos importantes do cuidado próprio. Eu acho que tudo isso é muito importante, porque se nós vemos, quer dizer, nós nos confrontamos, por exemplo, muitas vezes com a questão dos pacientes, né, quando percebem que um colega faleceu e assim, puxa vida, doutor, que coisa terrível, né? E agora, o que vai acontecer comigo? Quem é que eu vou procurar se esse seu colega faleceu? Então, a primeira pergunta que vai acontecer para o paciente, naturalmente, porque ele está preocupado consigo, é realmente o que acontece depois que o médico falece. Ou então, realmente, muitas vezes nós precipitamos essa nossa própria limitação, até como profissionais, quando nós transgredimos os limites. E eu não estou falando aqui, na verdade, estou falando para mim mesmo, porque nós cometemos essas digressões diariamente. E eu acho que eu, mesmo tendo ultrapassado esse processo há algum tempo no meu passado, eu vejo como que pequenas inflexões ainda acontecem todos os dias. Na medida que nós, diante de um desafio, que é cuidar de um paciente muito grave, nós imaginamos que a onipotência é nossa e que nós sofremos, então, da síndrome de Deus. Então, nós não podemos sucumbir a essa síndrome, reconhecer as nossas limitações e reconhecer a nossa impotência. E você está falando de impotência, eu fiquei pensando em relação ao Bruno, porque eu sou especialista em dependência química, tá, Bruno? Então, assim, eu trabalho com impotência todo dia, igual você, Tabaque, assim, com câncer. Na dependência de drogas, a gente diz assim, a recaída vai acontecer, é assim que a gente tem que pensar. Porque se a gente pensa o cara vai ter que ficar abstinente, você não consegue trabalhar com aquilo, de jeito nenhum. E eu acredito que você tenha lidado com impotência a sua vida inteira, né? E foi, talvez, eu acho que você, não sei, estou aqui fazendo digressões também, né? Mas você foi desenvolvendo a sua potência onde você podia, né? É o que parece. Acho que você não conseguiu cuidar do teu pai totalmente, né? Que é muito difícil mesmo. Enfim, eu acho que você foi desenvolvendo a tua potência, a tua competência da forma como você podia, você se diferenciou dele. Se o que eu puder minimamente falar sobre isso, também sem entrar nada demais, mas talvez, e até no ponto na carreira médica, muitas vezes a gente é obrigado a passar por isso, de ter ciência o que a gente consegue fazer e até onde a gente consegue fazer e como a gente consegue fazer. Porque eu tive dificuldade dentro de casa para aprender a fazer isso. E durante muito tempo eu tive muita dificuldade de conseguir enxergar isso e desenvolver isso que a gente acabou de falar bem, da nossa potência, de como lidar isso. Durante muito tempo, eu fui aquilo que, como falou bem, você trabalha com dependência química, deve ver isso muito no seu dia a dia, mas eu, durante muito tempo, fui o protótipo do clichê da situação, de querer poder fazer muito mais pelo outro e simplesmente não conseguir. E todas as derrotas que o outro teve, a gente se assumia para a gente. O problema é que o outro era meu pai. Então, assim, era um pouco complicado nesse ponto. E durante muito tempo, todas as derrotas, em todas as quedas que teve no tratamento dessa dependência, tão difícil de ser, muitas vezes, identificada, porque não é uma droga ilícita, você não é proibido comprar álcool, e nem é ruim tomar álcool, não é isso nem que eu estou dizendo. É estimulado, né? Então é muito difícil sequer aceitar que tem essa doença, mas quando ela está presente, assim, também você não tem dúvida que você está vivendo ela, porque os sinais são óbvios, e elas desestruturam um ambiente dentro de casa. Então, aprender a de fato saber aonde está a nossa limitação e o dia que eu de fato consegui entender até onde meu papel ia ou não ia, foi naquele momento que eu consegui me libertar. E eu acho que foi naquele momento que eu de fato consegui começar a ajudar meu pai. E consigo trazer isso para dentro da medicina também, de entender que muitas vezes nós, como médicos, podemos até termos uma limitação da nossa capacidade de curar, mas nós nunca teremos uma limitação na nossa capacidade de cuidar, na nossa capacidade de ter empatia para o próximo, na nossa capacidade de entender como aquele ser humano que nos procurou pedindo uma ajuda, ele sempre vai nos procurar pedindo uma ajuda, ele não vai nos procurar nos pedindo a cura, porque a cura sai do nosso controle. É óbvio que a gente temos que ser bons médicos, estudiosos e fazer aquilo que é melhor para o nosso paciente. Mas muitas vezes a cura ela sai do nosso controle, porque ela não tem como ser alcançada. Mas o cuidado, ele nunca sai.
Aí, quando eu aprendi isso dentro de casa, aí sim, de fato, eu consegui dar um passo maior aí na vida e, sem dúvida nenhuma, na minha carreira também, que aí foi a partir daí que eu consegui enxergar as coisas como tem que ser. Oi, posso falar uma coisa rapidinho? Fala, Lorraine. Eu estava prestando atenção no que o Tabaque estava falando, das frustrações, né, que a gente tem diante da doença, do momento tão implacável da doença, né, naquela zona escura da doença, como dizia Susan Sontag, da zona noturna. Eu recentemente atendi um paciente, ele era meu paciente já há um tempo. Eu entro justamente no momento dessas frustrações, né? Desse momento que a doença já está tão avançada em que a gente pode oferecer muito pouca coisa em termos de tratamento curativo ou nenhum. Então, ele era um homem simples, ele já faleceu, ele era um porteiro, mas para mim ele era um filósofo, porque eu acabei aprendendo com ele. Ele virou para mim e falou assim, doutor, acho que ele estava me consolando. Eu cheguei a essa conclusão. Ele falou assim, doutora, nós nascemos cadáveres. Realmente, né? Então aquele homem já estava indo de encontro à finitude dele. Ele já estava explicando para mim que todos nós somos finitos, né? De uma maneira assim muito, muito simplória. Então assim, eu aprendo com os pacientes. Tem mais essa, né? Eles são professores, são mestres nesse momento. Bom, eu queria mandar um recado do Davi para Daniel, teu irmão, Davi, Daniel, mandou dizer Mensch. Não sei se eu estou pronunciando certo, mas eu imagino que tenha sido uma expressão muito importante para você ouvir do teu querido irmão Davi. Eu acho que a gente conseguiu hoje um fato inédito, né? Vou começar pelo Bruno, né? Bruno, você não pegou somente um trem, você fez um trem, que é um dos transportes assim, mais importantes que a sociedade tem, é barato, é pouco desenvolvido. Eu tenho uma noção exata do que você falou. É uma particularidade sua, e você falar isso para tanta gente ouvir, é assim de uma grandeza, que é uma coisa linda. Daniel, você foi um bravo guerreiro, se expôs em várias ocasiões dificuldades enormes, além da sua coisa técnica. Eu acho que você salvou milhares de vidas, muito mais do que com a sua arte de drogas. Tem um episódio do Dr. Kildare, que eu mostro numa das minhas aulas de fundamentos de oncologia, em que ele discute uma indicação cirúrgica e ele discute com o maior médico, era uma sessão clínica do Mass General, ele disse, não, essa paciente não merecia ser operada, que ela precisava entregar uma carta para os filhos, para os netos e para os bisnetos. Essas cartas que nunca chegaram e a gente pode impedir que elas cheguem. Você é um correio, você é um SEDEX. E, Lorraine, na verdade, você não é paliação que a gente faz, é da vida. E é muito interessante que, naquele momento, para quem acredita, eu acho que não seja a partida, talvez seja um novo reinício. E quando a gente tem essa capacidade de entender isso, independente de religião, de credo, e a gente se doar ao outro, como é que a gente aprende com os pacientes? Talvez a coisa pior que o médico faz é quando ele interrompe quando o doente vai falar aquele segredinho que você pode acolhê-lo, acalentar e permitir que ele possa usufruir daquela quinta fase da Elizabeth Kübler-Ross, em que ela passa a aceitação. Não é fácil. Eu sou médico lá no Copstar e sou cliente do Copstar. Então, eu sou um exemplo vivo como é que a gente milita nessas áreas. E, ao ficar doente, tem uma experiência muito interessante. Eu acho que todo médico deveria se internar pelo menos uma vez por ano no hospital que ele trabalhe para ver se ele vai internar os doentes dele naquele hospital. Que quando você está deitado numa cama, você percebe exatamente aquelas coisas que o doente só fala muito tempo depois. Ele fica com medo de falar. Aquelas pesquisas de opinião muitas vezes não representam a verdade, eles ficam com medo. Mas nós conseguimos fazer da medicina arte. Eu acho que essa proposta, que foi aceita tão belamente pela direção do COPA, da Rede São Luís, a gente é muito grato a você, Bruno, que tem ajudado muita gente nesse progresso. Annalise, se você quer terminar, por favor. Sim, um detalhe. Dr. Osmar é meu analista, que os nossos quase 20 anos de convívio, o Dr. Osmar, ele é um super-homem, porque me aturar não é mole, não. Ele é um herói. Obrigado, doutor Osmar. Obrigado, Maria de Lourdes. Fala, Annalise. Termina você.
Você já falou bem para todo mundo, queria agradecer. Estou vendo que o Wilton Koch está aqui, a família inteira do Tabaco está aqui, ele trouxe a família inteira, né? Até os antepassados ele trouxe, né? E queria agradecer muito, foi um prazer imenso estar com vocês aqui. Falo isso em meu nome, no nome do Alfredo, no nome da Lorraine. Eu acho que seguramente a gente sai daqui mais inspirado a ser médico. E eu acho que é esse o mote, é por isso que a gente faz essa reunião Medicina e Arte, para inspirar a todos nós, porque a gente precisa lembrar do quão humanos nós somos e quão humanamente a gente tem que se aproximar dos pacientes, e é isso que todo mundo faz aqui. É isso que eu queria falar.